A semana política foi bem agitada com o início da campanha eleitoral. Os candidatos participaram de atividades e já estão no corpo a corpo na disputa pelo voto. Para falar com a gente sobre os bastidores desta semana política que já começou agitada, nós conversamos agora com a Eleonora de Lucena, que é jornalista e editora do site Tutameia. Olá, Eleonora, bem-vinda, tudo bem com você? Prazer em falar contigo. O prazer é todo meu. Muito obrigada, Cosme e Ana Rosa, por estar aqui com vocês. É um prazer sempre estar aqui na TVT. Maravilha. Leonora, a gente já conversou algumas vezes aqui no Revista Brasil TVT, nos momentos que antecederam aí a campanha eleitoral. A campanha começou oficialmente nesta semana, né? Mas já foi bem agitada, porque teve vários acontecimentos. Leonora, eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual a tua avaliação dessa semana inicial da campanha presidencial e os bastidores da política. Eu acho que foi uma semana muito importante que termina com a pesquisa Datafolha. Então, houve uma sequência de pesquisas, então acho que dá para a gente ter uma ideia desse, digamos, marco zero da campanha. Eu acho que a primeira coisa a destacar é um movimento que está havendo, né, na sociedade civil, nos poderes, em defesa da democracia. A gente teve na semana anterior aquele ato no Largo do São Francisco, que reuniu empresários, né, juristas, sociedade civil, dos mais diferentes grupos, movimentos sociais, sindicatos, centrais sindicais. Houve uma mobilização ampla, como a gente não via, eu acho que desde as diretas já. Então, acho que a semana começou sob o impacto dessa mobilização, que, de certa forma, continuou na posse do Alexandre de Moraes no TSE, na terça-feira. Quer dizer, aliás, foi também o primeiro dia oficial da campanha, e essa posse, acho que demonstrou, né, também pela sua amplitude, por toda a movimentação que houve, o isolamento do Bolsonaro, né, nas instituições, né, uma defesa muito enfática e necessária, né, sobre a democracia, a importância das urnas eletrônicas, do sistema eleitoral. Então, acho que foi essa mobilização, de alguma maneira, coloca um pouco mais difícil, né, para o Bolsonaro, que a gente sabe que desde 2019 tenta fazer um golpe de Estado e se implantar como um ditador, e essas mobilizações todas acho que isolaram e deixaram mais distante esse projeto golpista do Bolsonaro. As campanhas começaram, né, aliás, o presidente Lula tinha na segunda-feira ido à USP, depois na terça foi até a Volkswagen, e acho que foram movimentos importantes. Bolsonaro continua na sua escalada de agressão permanente, a gente viu esse episódio aí absolutamente tosco e grotesco, né, do presidente contra esse youtuber, que também é de extrema-direita. Foi uma cena, acho que muito ruim, terrível para o Brasil. E a gente termina a semana com a pesquisa mostrando que o presidente Lula mantém a chance de vitória no primeiro turno, ainda que a gente possa dizer que essa possibilidade talvez tenha ficado menor, mas ela existe. E a pesquisa da Datafolha mostrou uma tremenda estabilidade do presidente Lula na pesquisa eleitoral. Acho que esse foi um ponto importante. Bolsonaro tem alguns avanços em franjas, mas ainda está muito distante do presidente Lula. Então, é uma campanha que parte, né, de um patamar para a oposição muito forte e que vai ser difícil de Bolsonaro conseguir a reeleição. Ele está com muita diversidade nas pesquisas e tem essa movimentação toda na sociedade civil e nas instituições em defesa da democracia. Eleonora, iniciou-se a campanha agora essa semana, no dia 15, mas a campanha no rádio e na televisão só vai se iniciar no dia 26. No entanto, a ebulição nas redes sociais e nos grupos de mensagens eclodiu, né? Essa semana a gente teve aí diversas notícias sobre desinformação, sobre divulgação de dados
irreais, mentirosos, na verdade. Forjados, né? Forjados, exatamente, Cosmo. E essa vai ser, digamos, a tônica da campanha do que a gente já viveu em 2018, em 2020, também nas outras eleições. O que a gente pode analisar dessas primeiras movimentações aí em relação a essa ferramenta, vamos dizer assim, que parte das campanhas usa como divulgação nessa eleição? E o que a gente pode esperar dessas movimentações? Quando se fala em fake news, de mentiras, em pesquisas forjadas, né, como a gente viu aí, inclusive invertendo dados das pesquisas, isso parte do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro é uma campanha muito baseada na mentira, ele realmente não tem o que mostrar, a não ser destruição, então ele parte para a mentira, ele parte para o preconceito, para agressão, ele quer transformar essa campanha, né, em um ataque à democracia, e, enfim, ele vai usar, como tem usado, como usou já em 2018, um caminhão de mentiras. Eu acho que a gente também tem que ver que, apesar de tudo isso, né, não está surtindo o efeito, acho que até agora, isso não se reflete nas pesquisas. Acho que a população entendeu, está começando a entendeu que há muita mentira, que não se pode confiar no Bolsonaro. O Bolsonaro, as pesquisas mostram, é conhecido, né, como um mentiroso, né? A maioria da população acertadamente reconhece nele um falso, um mentiroso. Ele mente todo dia, a toda hora. Então, acho que a população está muito atenta a isso, e que vai haver essas artimanhas, essas tentativas, mas tenho a impressão que tudo aquilo que foi feito, né, em 2018, depois durante todo o governo, já vai ser insuficiente para reverter esse quadro que a gente tem hoje, né, de dianteira muito larga do presidente Lula. Leonora, eu queria te ouvir agora, né, já que a gente falou do início oficial da campanha essa semana, dos outros candidatos, né? O Ciro Gomes, antes do início oficial da campanha, que foi na terça, ele foi um programa de televisão e também teve um descontrole com uma jornalista que estava, né, apresentando o programa, e também teve a semana da Simone Tebet, que são os dois candidatos que aparecem logo, né, atrás aí do ex-presidente Lula e de Bolsonaro nas pesquisas. Eu queria te ouvir sobre tanto o Ciro Gomes, esse descontrole, né, e da Simone Tebet. Bom, a Simone Tebet, eu acho que é um zero à esquerda. Ela não tem projeção, ela não quer, os votos dela são muito insuficientes para a gente até comentar, porque toda essa tentativa de formulação da terceira via, a gente está vendo que foi um engodo, é um engodo, a eleição está polarizada, a direita tem um representante que é o Bolsonaro. O Ciro Gomes, que tentou, no início dessa campanha, lá atrás, nos últimos anos, ele vem tentando, né, namorar com a direita, ele também falhou nisso. Então, ele tem esse estilo muito de gerar muita aresta, muito arestoso, muito, enfim, com declarações muito fortes e muito contraditórias, né, até com muitas dos pontos da sua trajetória. Então, o Ciro Gomes, acho que está numa situação que ele não consegue sair, né, está agora com 8% dos votos válidos, 7% dos votos totais no Datafolha. O seu eleitorado é um eleitorado que as pesquisas mostram que é um eleitorado menos firme, quer dizer, é um eleitorado que pode, ao chegar mais próximo da eleição, mudar, né? As pesquisas mostram que um pouco mais de 30% dos votos, 34% dos votos do Ciro, né, podem migrar para o Lula. O Lula é a segunda opção, tem uma parte que migra para o Bolsonaro. Então, é possível até que quando essa disputa chegar mais próxima da hora do voto, esses votos do Ciro se dividam, né, para
se deslocarem para os candidatos mais fortes. É uma pena, porque o Ciro tem uma trajetória aí no Brasil, na história brasileira, mas ele realmente acho que se perdeu aí nos últimos anos e acabou não conseguindo, né, consolidar uma posição. Eleonora, sobre exatamente isso, essa questão, esse descontrole do Ciro, partir para o tudo ou nada, essas agressões, é mais prejudicial para a própria campanha do que para os candidatos que estão à frente? Eu queria te ouvir sobre isso. Acho que a gente está vendo esse descontrole no Ciro, e a gente viu o Bolsonaro nessa situação aí com esse youtuber que é próximo que é bolsonarista, aliás, é um militar, né, que também tem uma trajetória, até em alguns pontos há paralelo com a trajetória do próprio Bolsonaro. Quer dizer, aquela cena lá, que eu acho que é uma vergonha para o Brasil, o presidente da República sair no tapa e tentar pegar o celular, né, é uma coisa inimaginável. Pensa em outro país em que isso possa acontecer. Quer dizer, esse descontrole, que é mais essa agressão, né, essa coisa tosca, essa coisa de meliante, de gangue, quer dizer, isso que é esse governo. Isso aí mostra o desespero da campanha do Bolsonaro. Ele achou que distribuindo os auxílios, né, que baixando o preço da gasolina, queria ter uma avalanche de votos. Não está tendo pelas pesquisas. A população é pouco mais consciente, muito mais consciente, aliás, do que ele imaginava. Então, bateu o desespero. Ele está tendo essas melhorias, como eu disse antes, mas são em franjas e até esse momento incapazes de produzirem uma mudança no geral. Eleonora, você mencionou o Auxílio Brasil e, de fato, ele foi pago já, essa primeira parcela, nesse 9 de agosto. E o que a gente viu, na verdade, é que ele não influenciou verdadeiramente nos números das intenções de voto. Inclusive, pesquisas mostram que a intenção de voto nesse público é maior para Lula. Então, foi um tiro na água essa tentativa da PEC da eleitoral do governo Bolsonaro. Será que isso ainda repercute ainda um pouco mais para frente? Tem fôlego, tem tempo para isso? Ou essa manutenção desses números, dessa possibilidade do ex-presidente Lula ganhar em primeiro turno, isso se mantém até o final, até o dia 2 de outubro? De hoje, sim, porque essa parafernália de auxílios que foram feitas, quer dizer, as pessoas sabem que elas são todos instrumentos de caráter eleitoral e de vida curta. Então, é possível ainda que haja, claro, uma mudança, mas não acredito que seja uma mudança que mude o quadro geral da eleição. Quer dizer, é possível que o Bolsonaro ainda aumente, como você lembrou, esses auxílios começaram a ser pagos, mas é tudo feito de uma maneira, a gente está vendo, né, muito atabalhoada, muito sem método. Tem ainda essa coisa do consignado, que é um absurdo, né, que foi aprovado, é uma maneira de superexploração dos mais pobres. Quer dizer, toda uma movimentação para lá de eleitoreira, e eu acho que a população entende isso, e embora possa ainda ter um efeito no decorrer da campanha, não acredito que isso tenha capacidade de ser definitivo na mudança de quadro. Vamos aguardar. Eleonora, você tocou num ponto aí, e a Ana muito bem lembrou, que esse pacote de bondades, entre aspas, proposto por Bolsonaro e aprovado no Congresso, é uma coisa que chamou muita atenção e foi muito discutido. Subestimaram demais a capacidade do trabalhador, da trabalhadora, da população brasileira em achar que esse pacote de bondade, e diga-se de passagem, que tem começo, meio e fim, acaba em dezembro, especificamente, subestimaram a capacidade do eleitor de perceber isso, essa jogada eleitoreira? Eu acho que sim, eu acho que isso não é capaz de mudar o quadro. As pessoas entenderam essa manobra, acho que estão entendendo essa manobra, ainda que isso possa ser utilizado e possa convencer algumas pessoas. Não, como eu disse, eu acho que isso não é
definitivo para a eleição, porque a gente está vivendo, né, Cosmo e Ana Rosa, uma situação muito ruim na economia, né? A gente tem a fome crescendo, a gente tem, embora o desemprego até tenha dado uma reduzida, a gente tem a situação de precariedade muito forte na economia. A gente tem uma destruição dos empregos melhores, dos empregos com maior remuneração. O que a gente está vendo é a precarização do trabalho. Então, isso tudo é obra do Bolsonaro. O Bolsonaro aprofundou isso. Então, as pessoas entendem, acho que percebem, né, que a gente está num problema muito mais profundo, né, que esses centavos, esses reais que estão sendo distribuídos são incapazes de reverter a sua própria situação, né, como cidadão, que é preciso de uma mudança muito mais profunda, né, para que as pessoas consigam novamente ter uma esperança e ter uma vida melhor, consigam um trabalho, uma remuneração mais, enfim, adequada para as suas necessidades. Leonora, deixa eu trazer nosso bate-papo aqui para o estado de São Paulo. A gente falou macro nacional, né? Uhum. Te surpreendeu os dados da Datafolha aí na corrida eleitoral aqui no estado de São Paulo? Haddad na frente, aí depois a briga entre Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Bolsonaro, diga-se de passagem, carioca, que agora vai disputar o governo do estado de São Paulo, e o atual governador Rodrigo Garcia, que tenta a eleição. Te surpreendeu? Eu queria te ouvir sobre a corrida eleitoral aqui em São Paulo. Uhum. Eu acho que a pesquisa mostrou um certo, quer dizer, uma certa também uma posição de privilégio ali do Haddad. Acho que o Haddad, de alguma maneira, carrega consigo, né, a imagem do presidente Lula. Agora, no segundo posto, acho que está se consolidando o bolsonarismo, né, com o ministro do Bolsonaro. Quer dizer, a tendência é que a direita vá para o Tarcísio. Acho que o governador, que tenta todo dia, né, se identificar com o bolsonarismo, tenta dar declarações, né, com um tom de direita, ele está perdendo espaço. Agora, o segundo turno, acho que vai ser uma coisa muito complicada em São Paulo, então acho que ainda é muito cedo, né, para ter um quadro mais estabilizado aqui, mais claro, né, do que vai acontecer. A gente segue acompanhando, como você disse, Eleonora, o fato é que as coisas podem mudar de uma hora para outra, é imprevisível, né? Conversamos com Eleonora de Lucena, que é jornalista e editora do site Tutameia. Leonora, sempre um prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. É um prazer conversar com vocês. Muito obrigada. Abraço. Até a próxima. Obrigada.